Eu sou o Vilto Reis e eu quero começar perguntando para você, você quer aprender a escrever um livro? Então vamos lá que hoje começa uma nova série aqui no canal sobre a arte da ficção. Essa série é baseada nesse livrinho aqui do David Lodge, que é um livro fantástico. Eu vou deixar o link aqui na legenda do vídeo para quem quiser conhecer esse livro, adquirir esse livro e também de outros livros aí com dicas de escrita. Se vocês comprarem por esse link eu vou estar ganhando uma comissão. Mas eu não estou fazendo com certeza pela comissão desse livro, que é um livro mega baratinho, então eu ia dar uma comissão bem curtinha. Eu estou fazendo por todo o conhecimento que tem nesse livro, que é uma série de artigos do David Lodge aí sobre todos os aspectos da escrita de ficção. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o quê? Sobre o começo, né, gente? Como começar um livro, né? É uma pergunta legal que ele começa logo no começo desse artigo sobre o começo. Vai ser mais ou menos uma série de 50 artigos, tá, gente? Então, vou fazer vídeos curtos, vídeos rápidos. Vou tentar explicar de um jeito bem simplificado. E quem quiser se aprofundar mais pode ir atrás do livro, pode ir atrás de outros livros sobre o assunto. O começo, né? Quando que começa um livro? Quando que começa um romance, um conto, qualquer tipo de narrativa? Bom, para o escritor essa é uma pergunta, para o leitor essa é outra pergunta, né? O próprio David Lodge fala nesse livro que o Henry James, por exemplo, para um dos seus livros, ele tinha notas que eram quase maiores que o livro, né? Tanta coisa que ele já tinha anotado para escrever o livro. Por outro lado, Muriel Sparks tinha quase toda a obra elaborada na sua mente antes de começar a escrever. Então são perguntas são tipo respostas e são comportamentos muito diferentes, né? Para o leitor começa quando ele lê aquela primeira frase. Eu quero ler até um trechinho do que o David Lodge coloca aqui sobre o que é esse começo de um livro, né? Que eu achei fantástico. Que ele diz o seguinte: o começo de um romance é a fronteira que separa o mundo real que habitamos do mundo que o romancista imaginou. Assim, ele deve nos transportar, como se costuma dizer. Cara, isso é fantástico, entendeu? Desde a primeira frase daquilo que você escreve, você tem que conseguir puxar o leitor para o seu mundo. É o momento de o leitor pegar, ler e falar, cara, opa, entrei em outro lugar, entrei em outra porta das possibilidades da imaginação. E outra coisa, né? A primeira frase também faz o leitor se perguntar, será que vai valer a pena eu ler esse livro? Será que vai valer a pena eu entrar nessa obra, eu investir o meu tempo, né? Já que hoje tempo é uma coisa muito complexa em nossos dias, né? Ter tempo para fazer alguma coisa, nossa, é difícil de ter tempo, né? Mas se é uma coisa que é prioridade para aquele leitor, se o leitor foi fisgado na primeira frase, ele vai continuar a ler aquela obra. E é por isso que eu não poderia deixar de sugerir alguns dos caminhos que o David Lodge coloca aqui, que você pode começar uma história, né? Viu? Tá, não sei como começar a minha história. Então vamos lá, vamos sugerir alguns caminhos, né? O primeiro deles é que a história pode começar com uma descrição do cenário da cidade, de um porto, de um bairro, de uma localidade, que vai ser muito significativo para a história. Só que você tem que tomar cuidado com esse tipo de descrição para você não cansar o leitor logo de cara, né? Então se for para começar com isso, que seja de uma forma aí suave, né? Não muito longa. Outra maneira bacana de começar uma história é no meio de uma conversa. Você coloca lá um diálogo e a história começa a partir daquele diálogo, mas não precisa estar lá desde o bom dia, Ciclano, bom dia, Bertano. Não, já pega a história no meio da conversa, sabe? Já pega a coisa rolando e vai embora. E o leitor vai entendendo pelo contexto quem são essas 2, 3 ou mais pessoas que estão conversando, por que elas estão falando isso e por que essa história começa dessa forma. É um estilo de começo muito bacana também. Outra forma é começar se apresentando, né? Como o clássico Moby Dick, né? Me chame de Ismael. Cara, essa é uma forma, às vezes você tem uma história que ela é muito centrada na importância daquele personagem, ou às vezes você quer fazer um negócio meio burlesco, meio cômico, né? E começa com o personagem se apresentando. Também é uma forma, né? Talvez com o narrador em primeira pessoa, sei lá, vai lá e começa com a história se apresentando. Outra forma é você fazer um desafio às convenções literárias, né? Como no começo de O Apanhador do Campo de Centeio, que eu vou ler aqui. A primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci, como foi a droga da minha infância, o que meus pais faziam e tudo mais antes de eu nascer, essas merdas estilo David Copperfield. Mas eu não estou afim de falar a respeito.
Essa é uma forma utilizada aí pelo narrador o apanhador do campo de centeio, né? Desafiando as convenções literárias, desafiando tudo aquilo que comumente é usado nos começos. Outra forma, né, se de repente esse livro é para provocar uma reflexão, então às vezes o narrador já começa, o autor já começa com uma narração de uma reflexão filosófica, às vezes uma frase chocante, né? Alguma coisa que fique marcado ali desde o começo e depois aí sim comece a história. Outra forma já é começar com uma coisa de perigo extremo, né? Olha esse começo do Graham Greene da história O Condenado, né? Hale estava em Brinton havia menos de 3 horas quando soube que pretendiam matá-lo. Olha só, cara, já, tipo, o leitor já... Como assim esse cara? Sabe? Você já fica, tipo, chocado e já vai permanecer na história muito provavelmente. Então essa é uma grande forma também de começar a história. E a última que eu queria citar aqui é aquela em que tem uma história dentro de outra história, né? Ou, sei lá, talvez não tenha ficado claro, mas a ideia, por exemplo, um narrador começa contando uma história que aconteceu com ele. Tipo, digamos, né, ele tá num bar, numa taverna e começa contando uma história de quando ele viajou para tal lugar. Então é uma história dentro de outra história. Essa também é uma possibilidade de começo. Existem inúmeras outras, né, gente? Mas aqui eu sugeri algumas dessas possibilidades, 7 delas, né, que estão aqui nesse livro do David Lodge, A Arte da Ficção, e nesse vídeo que dá início aí à nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembrarem de algum começo marcante para vocês, que ficou no coração de vocês, de leitores, coloquem aí nos comentários. Se vocês têm perguntas sobre começo, também coloquem nos comentários. Eu vou deixar também o link de outros materiais aí sobre esse assunto para quem quiser se aprofundar mais. E é isso aí, né, gente? Minhas mídias sociais estão aí para quem quiser me seguir, me acompanhar. Peço que assine o canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, ainda mais agora que a gente tem essa série. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!